A noite estava silenciosa em Nova York. Mas dentro de um apartamento de luxo, o caos se instalou. Isabella Turner, 7 meses grávida, segurou a barriga com força ao ouvir a porta bater. Seu marido, Mark Turner, entrou cambaleando, álcool, raiva queimando em seus olhos. Sua mulher inútil. Ele gritou, jogando seu jaqueta no chão. O coração de Isabella batia forte. Ela sabia o que viria a seguir. Mark nem sempre foi assim. Uma vez ele era encantador. Um homem que lhe prometeu uma vida cheia de amor. Mas essas promessas se transformaram em correntes. Seu temperamento piorou pior depois que ele perdeu dinheiro em um negócio fracassado. E agora todas as noites Isabella se tornava o saco de pancadas de sua frustração. Ela tentou manter a calma pelo bem do bebê. Por favor, Mark, não esta noite. O bebê. Ela sussurrou. Mas seu apelo só alimentou a raiva dele. Ele agarrou o braço dela, sacudindo-a com tanta força que ela quase caiu. O medo percorreu suas veias, mas ela mordeu o lábio, determinada a não gritar. Se ela gritasse, Seriazol deixou mais irritado. O som de um telefone zumbindo na mesa distraiu Mark. Os olhos de Isabella o seguiram, e seu coração afundou. Uma mensagem apareceu na tela. Mal posso esperar para te ver amanhã à noite, Sofia. Era a mulher Isabella suspeitava há meses. A amante de seu marido, Mark notou seu olhar, seu rosto contorcido de fúria. Não ouse olhar para o meu telefone! Ele rugiu, batendo-o no chão. Sua mão erguida, e antes Isabella conseguiu se mover, um tapa forte ecoou pela sala. Sua cabeça girou, seu corpo cambaleou e caiu no chão. Por um momento, o silêncio tomou conta do apartamento. Isabella agarrou-se a ela estômago, o terror apertando sua alma. Ela sentiu uma dor aguda bem no fundo. Foi ao bebê seguro? Suas lágrimas turvaram sua visão. Ela queria gritar, mas nenhum som saiu para fora. Mark ficou em pé sobre ela, respirando pesadamente. Por um instante, a culpa cruzou seu rosto. Mas em vez de ajudando, ele invadiu o quarto, batendo a porta atrás de si, deixando Isabella tremendo no chão frio. Sozinha, ela sussurrou. Por favor, Deus, proteja meu bebê. Sua voz falhou quando seu corpo tremia incontrolavelmente. Ela sabia que não aguentaria mais. Os hematomas em sua pele poderiam desaparecer. Mas as cicatrizes em seu coração eram permanentes. Naquele exato momento, Isabella fez um voto silencioso. Se ela sobrevivesse àquela noite, se seu bebê sobrevivesse, ela encontraria uma saída. Não importa o custo, não importa o quão difícil. Ela se libertaria do monstro que seu marido havia se tornado. Mas o destino já havia começado a escrever um capítulo diferente na vida de Isabella. E logo alguém inesperado, um homem poderoso o suficiente para mudar tudo, entraria em seu mundo. Mas antes disso, Isabella enfrentaria uma tragédia tão brutal que quase a destruiria. Isabella Turner tinha apenas 29 anos. No entanto, seus olhos carregavam o peso de alguém com o dobro da sua idade. Ela trabalhava como enfermeira em uma pequena clínica antes de se casar com Mark Turner. Seus pacientes adoravam sua gentileza, seu sorriso gentil e suas mãos firmes. Ela era o tipo de mulher que ficava até tarde para confortar uma criança que chorava ou segurar a mão de um paciente idoso. Mas em casa, atrás do portas fechadas de seu casamento, essa mesma bondade era esmagada diariamente. Sua história de amor havia começado como um conto de fadas. Marcos já foi um empresário de sucesso, cheio de charme e promessas. Ele a conquistou com jantares caros, rosas em seu local de trabalho e infinitas palavras de devoção. Quando ele a pediu em casamento sob as luzes brilhantes da Times Square, Isabella acreditava que a havia encontrado para sempre. Ela disse sim sem hesitar, convencida de que sua vida seria abençoada. Mas depois casamento, a máscara caiu. Mark revelou sua verdadeira natureza. Um homem consumido por orgulho, temperamento e ganância. No início eram coisas pequenas, palavras duras, frieza, silêncios, noites em que ele não voltava para casa. Depois vieram os gritos, os insultos, o primeiro empurrão. Isabella perdoava-o todas as vezes, agarrando-se à esperança de que o homem que amava voltaria. Em vez disso, sua crueldade aumentou. Quando descobriu que estava grávida, Isabella pensou que isso o amoleceria. Ela imaginou que a paternidade poderia despertar seu lado melhor. Ela rezou para que a notícia de um bebê trouxesse de volta o sorriso dele, mas aconteceu o oposto. Mark viu a gravidez era um fardo. Como vou pagar por mais uma mulher se mal consigo pagar minhas dívidas? Ele latiu na noite em que ela disse a ele. Sua alegria foi destruída em um instante. Mesmo assim, Isabella resistiu. Ela disse ela mesma tinha que ser forte para seu filho que ainda não havia nascido. Ela acordou cedo, cozinhou seu café da manhã,
Passou suas camisas e ignorou os hematomas que ela cuidadosamente escondia sob as mangas compridas. Até seus pais não sabiam toda a verdade. Sua mãe costumava perguntar: "Você está feliz, querida?" Isabela sempre sorria e mentia. "Sim, mãe. Está tudo bem." Ela não suportava envergonhar a família, mas por dentro ela estava desmoronando. À noite ela segurou a barriga e sussurrou para o bebê: "Eu vou te proteger, não importa o que aconteça. Um dia as coisas serão diferentes." O único conforto eram os pequenos chutes dentro do seu útero, um lembrete de que ela não estava completamente sozinha. A família de Mark só piorou as coisas. Sua mãe acusou Isabela de ser fraca demais para lidar com um marido. Seu pai ignorou os hematomas, optando por acreditar que seu filho não poderia fazer nada de errado. Isabela frequentemente sentia como se estivesse lutando contra sozinha no mundo inteiro. No entanto, apesar de tudo, seu coração ainda carregava esperança. Ela acreditava que, de alguma forma, a vida recompensaria sua paciência, seus sacrifícios. Lá no fundo, uma voz calma sussurrou: "Você não nasceu para sofrer assim." Aquela voz a manteve viva, mas o destino estava prestes a destruí-la ilusões completamente. A traição que viria em breve não seria apenas mais um tapa ou insulto. Seria pública, humilhante e com risco de vida. E isso levaria Isabela a um ponto de ruptura que ela nunca imaginou que poderia sobreviver. Visto de fora, a vida dos Turner parecia invejável. Seu apartamento era imponente acima de Manhattan, com pisou-janelas que se abriam para um horizonte cintilante. À noite, as luzes da cidade pintavam a sala de estar com um brilho dourado. Os visitantes muitas vezes ficavam boquiabertos com os pisos de mármore, o lustre de cristal, os móveis de design que parecia sussurrar riqueza. Os vizinhos presumiam que Isabela vivia como uma rainha. O que ninguém via eram as sombras que se escondiam atrás daquelas paredes. Mark insistia em manter as aparências. Ele dava festas para clientes, organizou jantares para amigos e arrastou Isabela junto, mesmo quando ela estava fraco e exausto. Nesses eventos, Isabela usava os vestidos que ele escolhia, pintava um sorriso e escondia os hematomas com maquiagem pesada. Os convidados elogiavam sua beleza, chamando-a de mulher de sorte por se casar com um homem tão bem-sucedido. Ela assentiu educadamente, engolindo a dor. O apartamento tornou-se um palco, não um lar. Mark queria que todos acreditassem que ele ainda estava prosperando, que as perdas comerciais e dívidas eram apenas contratempos temporários. Ele desfilou Isabela como um troféu, mostrando de sua gravidez como prova de sua família perfeita. No entanto, assim que o último convidado saiu, a máscara caiu. O silêncio foi quebrado por seu temperamento, suas acusações, seus punhos batendo contra a parede. Isabela. O cenário era ao mesmo tempo uma prisão e um disfarce. Durante o dia, ela olhava pela janela para a cidade movimentada, observando estranhos andando livremente lá embaixo. Ela se perguntou quantos deles carregavam segredos como os dela. À noite, ela se deitava acordada em uma cama king size que parecia mais fria do que qualquer berço de hospital em que ela já havia trabalhado. Ela sempre pensava sobre o contraste entre seus dois mundos. Na clínica onde ela trabalhava, o ar cheirava a desinfetante. As paredes eram simples e o salário era baixo, mas havia risos, gentileza e cuidado genuíno. Em seu luxuoso apartamento, o ar perfumado de colônias e bebidas caras. As paredes estavam decoradas com obras de arte que valiam milhares. No entanto, o amor era ausente. Até mesmo a gravidez dela, que deveria ter enchido a casa de alegria, tornou-se mais uma ferramenta para Mark manipulá-la. Quando os convidados perguntaram sobre o bebê, ele se gabou. "Um filho levará meu nome." Enquanto segurava sua mão com tanta força que doía, Isabela sorriu com os dentes cerrados, rezando silenciosamente para que a criança nunca herdaria a crueldade do pai. O contraste se tornava mais nítido durante os feriados. Na véspera de Natal, enquanto a cidade lá fora brilhava com famílias reunidas, Isabela estava sentada sozinha perto da janela. Mark tinha ido a um negócio-encontro que durou até o amanhecer. Ela traçava círculos na barriga, sussurrando canções de ninar para o filho que ainda não havia nascido, fingindo que as luzes abaixo eram estrelas observando-os. O apartamento podia parecer glamouroso, mas Isabela sabia a verdade. Era uma gaiola dourada. Cada canto a lembrava da vida com a qual um dia sonhou e do pesadelo que ela tinha a tornar-se. E, no entanto, este mesmo cenário, a riqueza, a imagem, a máscara, seria um desabará na frente de todos, porque em breve,
Os segredos que Mark tanto tentou esconder dentro daquelas paredes explodir aos olhos do público. Sophia Miller era o tipo de mulher que sabia como virar cabeças no momento em que entrava a um quarto. Aos 26 anos, com cabelos escuros esvoaçantes, olhos verdes marcantes e um sorriso que poderia desarmar qualquer um, ela se portava com a confiança de alguém que dominava a arte da sedução. Mas por baixo daquele exterior polido, havia um coração cheio de ambição e ganância. Ela conheceu Mark Turner durante uma de suas reuniões de ambições. Enquanto Isabel rezava pela paz em seu pequeno canto do apartamento, Sophia tramava em segredo. Ela acreditava que o tempo estava a seu favor, que em breve Mark a escolheria em vez de sua esposa grávida. O que ela não percebeu era que sua ganância e manipulação estavam desencadeando uma cadeia de eventos que iriam muito além de seu controle. Porque em breve o desejo de Sophia de destruir Isabela acenderia um fogo que consumiria não apenas o casamento de Isabela, mas também o de Mark. Ele mesmo. Os hematomas nos braços de Isabela mal haviam desaparecido quando os pais de Mark chegaram ao apartamento. Chegaram sem avisar, carregando um ar de superioridade que encheu a sala antes eles até falaram. Sua mãe, Linda Turner, uma mulher de olhos afiados e uma língua afiada, examinou Isabela de cima a baixo como se estivesse inspecionando mercadorias danificadas. O pai, Richard, ficou em silêncio atrás dela, com o rosto ilegível, mas o silêncio carregado de julgamento. Olhe para você, disse Linda friamente, colocando a bolsa na mesa. Grávida de 7 meses e ainda conseguindo estressar meu filho a ponto de arruiná-lo. Você tem ideia do que está fazendo com ele? Isabela sentiu sua garganta se apertou. Estou tentando o meu melhor. Mark tem feito isso. Sua voz falhou, a verdade pressionando as bordas de seus lábios, mas o medo a deteve. Ela sabia que se revelasse o abuso, eles não acreditem nela. Linda a interrompeu bruscamente. Você acha que não percebemos? O negócio dele desmoronando, sua saúde sofrendo. E aqui está você reclamando de seus pequenos desconfortos. Uma boa esposa sustenta marido, Isabela. Você... Ela apontou para a barriga inchada de Isabela. Você está apenas tornando sua vida mais difícil. As palavras perfuraram mais fundo do que qualquer contusão. Os olhos de Isabela ardiam, mas ela se recusou para deixar as lágrimas caírem diante deles. Eu amo o Mark, ela sussurrou. Fiz tudo o que pude. Richard finalmente falou com a voz baixa, mas firme. Então faça mais. Pare de reclamar. Pare de se arrastar ele. Ele balançou a cabeça em decepção, como se Isabela fosse a fonte de todos os seus problemas. Era o mesmo padrão todas as vezes. Mark atacava e seus pais intervinham. Não para proteger Isabela, mas para proteger seus filhos. Para eles, ele era um homem sob pressão. Uma vítima das circunstâncias. Isabela era o problema, o incômodo, o fardo. Aquela noite, enquanto servia o jantar com as mãos trêmulas, Linda continuou sua campanha. Quando meu filho casou com você, ele tinha potencial, um futuro brilhante. Desde então, tudo piorou. Às vezes me pergunto se você amaldiçoou-o. Isabela congelou. Uma maldição? Ela queria gritar para lhes contar a verdade sobre seu filho perfeito. Mas o medo acorrentou seu silêncio. Seu bebê chutou dentro dela como se a lembrasse de ficar forte. Ela engoliu a dor e se forçou a continuar andando. Depois do jantar, Linda a puxou de lado. Sua voz estava mais suave agora, mas carregada de veneno. Homens como Mark precisam de mulheres fortes. Se você não consegue lidar com ele, ele encontrará alguém que consiga. Entendeu? A implicação era clara. Isabela pensou em Sophia, a jovem e glamurosa mulher que já havia roubado a atenção de Mark. A humilhação se instalou profundamente em seu peito. Quando saíram, o apartamento estava mais frio do que nunca. Isabela sentou-se sozinha à mesa, olhando para a comida intocada com as mãos apoiadas na barriga. Ela sussurrou para seu bebê ainda não nascido criança. Eles me culpam por tudo, mas eu prometo que vou te proteger, mesmo que ninguém me proteja. Ela ainda não sabia, mas aquela noite cruel de culpa e humilhação seria o empurrão final, porque em breve a verdade sobre Mark e Sophia viria à tona, e o mundo veria quem era realmente culpado. A ligação chegou tarde da noite. Mark tinha sido levado às pressas para o hospital após uma discussão violenta. Os detalhes não eram claros, mas as palavras ataque de martelo ecoaram nos ouvidos de Isabela como um pesadelo. Dela o coração disparou enquanto ela agarrava o casaco, segurando a barriga protetoramente. Apesar de tudo o que ele tinha feito com ela,
Apesar dos hematomas ainda desaparecerem em sua pele, ele ainda era seu marido, o pai de seu filho. Ela chegou sem fôlego no Hospital St. Mary, com o cabelo bagunçado e os olhos arregalados de pânico. As luzes brancas brilhantes da ala de emergência a faziam se sentir ainda mais exposta, como se o mundo inteiro pudesse ver seu medo. Ela correu em direção à recepção. "Sou Isabella Turner", disse ela com urgência. "Meu marido, Mark Turner. Ele foi trazido. Por favor, preciso vê-lo." A enfermeira verificou os registros e assentiu. "Disse, ele está em cirurgia. Você vai precisar esperar até o médico sair." Isabella afundou em uma das cadeiras de plástico com as mãos trêmulas. Cada segundo parecia uma hora. Ela sussurrava orações sob respiração, implorando para que seu bebê ficasse calmo, para que seu coração não cedesse com o peso do medo. Então veio o som de saltos altos batendo no chão do hospital. Isabella olhou para cima e sentiu um aperto no estômago. Sophia Miller entrou, vestida como se tivesse saído de uma sessão de fotos de revista. Seu vestido justo, seu corpo perfeito cabelo e seu sorriso confiante contrastava fortemente com o rosto pálido e cansado de Isabella. Sophia foi direto para a mesa da enfermeira. "Sou Sophia Miller", disse ela suavemente. "Sou a parceira do Sr. Turner. Preciso vê-lo imediatamente." A palavra parceira atingiu Isabella como uma lâmina. Ela se levantou de um salto com a voz trêmula. "Eu sou a esposa dele. Eu sou carregando seu filho." "Você não tem o direito." Sophia se virou com os olhos brilhando de cruel satisfação. "Esposa apenas no nome", disse ela baixinho, alto o suficiente para Isabella ouvir. "O Mark não te quer aqui." "Ele me quer." A enfermeira olhou incerto, preso entre duas mulheres reivindicando o mesmo homem. Sophia retirou-se seu telefone, mostrando uma série de fotos dela mesma com Mark, rindo em restaurantes, se beijando na frente espelhos. "Ele me ama", declarou ela. "Pergunte a ele quando ele acordar." A humilhação queimou o peito de Isabella. A enfermeira hesitou. Depois acenou relutantemente para Sophia. "Visitar é limitado a uma pessoa por vez. A senhora terá que esperar, Sra. Turner." Sra. Turner. O título parecia uma piada cruel agora. Isabella ficou paralisada enquanto Sophia se pavoneava passando por ela para a ala restrita, seus calcanhares ecoando como tambores de vitória. Isabella cambaleou para trás em sua cadeira, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A sala de espera se turvou diante de seus olhos. Ela pressionou a mão contra a barriga, sussurrando para seu filho ainda não nascido. Sinto muito mesmo." Pela primeira vez com o tempo ela percebeu a extensão total do seu isolamento. Mesmo ali no hospital ela era impotente, invisível, apagado. E lá no fundo algo se quebrou, porque se Sophia pudesse roubar seu lugar na cama de hospital do marido, o que mais ela seria capaz de roubar? Na manhã seguinte, Isabella voltou ao hospital, com o corpo dolorido por uma noite sem dormir. Ela esperava que o caos da noite anterior à noite foi apenas um cruel mal-entendido, de que a equipe finalmente a reconheceria como esposa de Mark. Com determinação silenciosa, ela caminhou em direção à enfermaria de recuperação, carregando uma pequena sacola com roupas que havia embalado para ele. Mas no momento em que ela entrou no corredor, seu coração parou. Sophia estava lá, sentada graciosamente ao lado da cama de hospital de Mark. Ela segurava sua mão, sussurrando em seu ouvido, seu rosto dispostos em uma expressão de terna preocupação. De longe parecia a imagem de uma esposa dedicada cuidando de seu marido ferido. Isabella congelou na porta. "Mark", ela sussurrou. Os olhos de Mark se abriram bruscamente, sua expressão grogue por causa da medicação. Quando viu Isabella, franziu a testa. A irritação brilhou em seu rosto. "Eita, Sarah, por que você está aqui?" ele murmurou. Sua voz era fraco, mas a rejeição era forte o suficiente para cortar o coração de Isabella em dois. Sophia se inclinou para mais perto dele, escovando o cabelo para trás. "Não fique chateado, querido. Ela simplesmente não entende o seu lugar." Ela murmurou. A voz transbordava uma falsa doçura. Então ela virou a cabeça, os olhos fixos em Isabella como punhais. Ele não precisa de estresse agora. "Por que você não vai embora?" "Eu sou a esposa dele", disse Isabella firmemente, embora sua voz tremesse. "Eu tenho todo o direito de estar aqui." Ela deu um passo para frente, segurando a bolsa contra o peito. Sophia se levantou, seus calcanhares batendo no chão enquanto ela se movia mais perto.
Ela baixou a voz para que apenas Isabela pudesse ouvir. Esposa no papel, talvez, mas olhe para ele. Ele nem te quer aqui. Você não é nada para ele agora. Nada. O rosto de Isabela queimou. Ela queria gritar para expor as mentiras. Mas quando olhou para Mark, tudo o que viu foi fria indiferença. Ele não a defendeu, ela. Ele nem parecia envergonhado. Em vez disso, ele virou o rosto como se a presença dela era um fardo. Sofia deu um sorriso irônico e levantou a voz para que todos ouvissem. Doutor, você poderia, por favor, pedir a segurança do hospital para garantir que apenas a família possa entrar? Mark precisa descansar. O médico, sem saber da substância tóxica jogo se desenrolando, assentiu com simpatia. Limitará os visitantes à família imediata. Apenas sua parceira deveria permanecer por enquanto. Seus olhos pousaram em Sofia, que sorriu docemente, depois em Isabela, que estava congelado, tremendo de humilhação. Parceiro! A palavra ecoou na mente de Isabela a ouvidos como um trovão. Suas mãos apertaram a bolsa até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela queria discutir, gritar que ela era sua esposa carregando seu filho. Mas o silêncio da sala abafou sua voz. Finalmente ela se virou para longe. Sua visão ficou turva com as lágrimas. A bolsa escorregou de suas mãos e caiu no chão com um baque suave. Ela caminhou, saiu. Cobertor. Ela deixou as chaves no balcão com as mãos trêmulas e afundou no sofá. Por um momento ela simplesmente olhou fixamente para a parede. Incapaz de se mover. Incapaz de respirar. Imagens do hospital se repetiam em sua mente. Mark deitado na cama, com a mão entrelaçada no sorriso presunçoso de Sofia Safia. O médico dirigindo-se a Sofia como se fosse a esposa. Cada detalhe se repetia como um filme cruel do qual ela não conseguia escapar. Finalmente, Isabela escondeu o rosto nas mãos e deixou os soluços fluírem. As lágrimas escorriam incontrolavelmente, encharcando suas mangas. Seus ombros tremiam enquanto ela chorava mais forte do que nunca. Ela chorou pelo amor em que um dia acreditou. Pela criança que merecia mais. Pela mulher que ela não reconhecia mais no espelho. Ela olhou ao redor do apartamento. Mármore, pisos, móveis polidos, peças de arte caras das quais Mark já se gabara. Nada disso importava. Nada disso poderia curar a ferida em seu coração. Este não era um lar. Era uma gaiola construída de mentiras e crueldade. Arrastando-se para cima, ela caminhou até o quarto e sentou-se na beira da cama. Seu corpo doía da gravidez, mas a dor no peito piorou. Ela colocou as duas mãos na barriga inchada e sussurrou para o bebê que ainda não havia nascido. Em que tipo de mundo estou te levando? Como posso te proteger se nem eu mesma consigo me proteger? O bebê chutou suavemente. Um pequeno lembrete da vida crescendo dentro dela. Isso lhe deu um momento de conforto, mas também a aguçou. Seu medo. E se a violência de Mark um dia atingisse a criança? E se Sofia conseguisse substituí-la completamente, apagando-a da foto? Ela se levantou e caminhou até o espelho do banheiro. A mulher que a encarava estava pálida, seus olhos vermelhos e inchados, lábios trêmulos. Ela mal se reconheceu. Uma vez que ela estava cheia de sonhos, uma enfermeira que queria curar os outros. Uma mulher que acreditava no amor. Agora ela era uma sombra agarrada à sobrevivência. Não posso mais viver assim, ela sussurrou para o reflexo. Algo precisa mudar. Mas como? Para onde ela iria? Sem dinheiro, sem apoio e com um bebê a caminho. O futuro parecia um túnel sem fim. Sem luz no fim. Seu telefone vibrou no criado mudo. Por um breve instante segundo, a esperança acendeu. Talvez fosse Mark finalmente se desculpando. Mas quando ela atendeu, a tela mostrou uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto de Sofia e Mark juntos, sorrindo no quarto de hospital. A legenda dizia: "É assim que o amor se parece." Isabela deixou cair o telefone, seus joelhos dobrando enquanto ela afundava no chão. Os soluços retornaram, crus e guturais, ecoando pelo apartamento. Ela pressionou o rosto no carpete, agarrando o estômago como se estivesse segurando o único algo que a mantinha viva. Sozinha na escuridão, Isabela percebeu que estava no seu pior momento. Mas o que ela não sabia, que esse momento de ruptura logo abriria a porta para um aliado inesperado. Alguém que mudaria seu destino para sempre. Na manhã seguinte ao seu colapso, Isabela sentou-se à mesa da cozinha, olhando fixamente para uma xícara de água fria. Chá. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, seu corpo fraco, seu espírito fragmentado. Ela sentia-se como um fantasma vagando por sua própria vida, impotente e invisível. Uma batida na porta a assustou.
Ela não esperava ninguém. Por um momento, o medo a dominou. E se Mark tivesse enviado alguém para silenciá-la? Ela hesitou. Então abriu a porta lentamente. De pé havia um homem que ela não via há anos, alto, com olhos castanhos gentis e um terno bem passado. James Carter parecia familiar e desconhecido ao mesmo tempo. Isabella? Ele perguntou gentilmente com a respiração presa. James Carter. Ele assentiu, oferecendo um pequeno sorriso. Faz muito tempo. James era amigo dela na faculdade. Um estudante de direito que frequentemente estudava com ela até tarde da noite na biblioteca do campus. Eles perderam o contato depois que ela se casou com Mark. Varrido em seu mundo de jantares de negócios e obrigações. Agora James estava diante dela, mais velho, mais confiante, mas com a mesma calor que ela lembrava. Posso entrar? Ele perguntou. Ela hesitou, envergonhada por a confusão de lenços espalhados e o ar pesado de desespero que pairava no apartamento, mas ela se afastou, claro. James entrou, examinando o apartamento luxuoso com o olhar franzido. Este lugar parece caro, ele disse cuidadosamente. Mas não parece um lar. Isabella baixou o olhar envergonhada. Sentou-se com as mãos cruzadas, firmemente em seu colo. O que você está fazendo aqui? Eu ouvi, ele disse suavemente. Sobre Mark, sobre o hospital? E sobre você? Seus olhos se arregalaram. Quem te contou? Um amigo em comum te viu na igreja de Santa Maria. Disseram que você parecia arrasada. Eu não podia ignorar isso. Isabella, agora sou advogada. Lido com casos de abuso, família disputas. Eu ajudo as pessoas a escapar de situações como ele se conteve, não querendo forçar muito, como aquela você está dentro. A palavra abuso fez Isabella estremecer. Durante anos ela evitou nomeá-la, convencendo-se de que era só raiva, estresse, uma fase. Mas ouvir isso em voz alta destruiu a negação que ela havia construído. Sua voz tremeu. James, eu não sei o que fazer. Não posso ir embora. Não tenho dinheiro nem poder. A família dele me odeia. E Sofia, com a garganta fechada em torno do nome. James inclinou-se para a frente, seu tom firme, mas gentil. Você não é impotente. Você não está sozinho. Eu posso ajudar você. Posso garantir que você e seu bebê estejam seguros. Mas você precisa confiar em mim. Você precisa dar o primeiro passo. Lágrimas brotou em seus olhos novamente, mas desta vez eles eram diferentes. Não apenas tristeza, havia algo mais. Um lampejo de esperança. Ela examinou o rosto dele desesperada para acreditar. Por que você está fazendo isso? Sussurrou. James sorriu suavemente. Porque lembro-me da menina que acreditava na cura de todos os outros. Agora é hora de alguém acreditar na sua. Para o pela primeira vez em semanas, Isabella sentiu uma lufada de ar encher seus pulmões, como se a gaiola em volta de seu coração tivesse se quebrado. Ela ainda não sabia, mas esse reencontro com James seria o ponto de virada que mudaria tudo. James não perdeu tempo. No dia seguinte à sua visita, ele voltou ao apartamento de Isabella com uma pasta escondida debaixo do braço. Sua expressão era séria, seu tom calmo, mas urgente. Isabella, ele disse colocando a pasta sobre a mesa. Preciso que você veja isso. Ela hesitou antes de se sentar em frente a ele, seus mãos apoiadas protetoramente sobre a barriga. O que é? Prova, respondeu James simplesmente. Ele abriu a pasta e revelou documentos, extratos bancários, avisos legais e fotografias. Os olhos de Isabella se arregalaram enquanto ela examinava os papéis. Os números ficaram confusos no início, mas James explicou. Marco Negócio não está apenas falindo, está afundando. Ele tem centenas de milhares de dólares em dívidas, empréstimos não pagos a empreiteiros, cartões de crédito estourados. Ele estava escondendo tudo. Isabella sentiu o estômago revirar. Ela suspeitava o dinheiro era curto, mas Mark sempre ignorava as preocupações dela. Ele me disse que tudo estava sob controle, ela sussurrou. James balançou a cabeça. Não é. E isso não é o pior. Ele folheou para outro conjunto de documentos. Recibos de hotel, transações de joias, itens de luxo. Cada um era assinado com o nome de Mark. Não eram para você, eram para ela. A garganta dela apertou enquanto ela olhava para a evidência da existência de Sofia, gravada em tinta preta e branca. Cada conta de jantar, cada estadia no hotel, cada pulseira de diamantes, tudo gritava traição. James continuou, sua voz firme. Sofia não é apenas sua amante. Ela o está manipulando. Ela sabe das dívidas dele e está usando isso para sugá-lo até a morte. Eu até encontrei uma testemunha que a viu com outro homem no mês passado.
Um homem supostamente faz parte dos mesmos tubarões solitários a quem Mark deve dinheiro. A cabeça de Isabela girou. Você está dizendo que ela não está apenas pegando o dinheiro dele, mas que ela está conectada com as pessoas que o atacou. É uma grande possibilidade, confirmou James. Pense nisso. Mark é atacado com um martelo, mas Sofia está lá no hospital dizendo ser sua parceira. Muito conveniente, não é isso? As mãos de Isabela tremiam quando ela fechou a pasta. A traição parecia um peso físico esmagando-a. Peito. Ela suportou a crueldade de Mark, a culpa de seus pais, a humilhação de Sofia. E agora, ela aprendeu que era a todos amarrados em uma teia de mentiras e ganância. James se aproximou abaixando sua voz. Escute-me. Você foi feito para se sentir impotente, mas a verdade nos dá vantagem. Se reunirmos informações suficientes e evidências, podemos expor Sofia. Podemos até usar isso contra Mark no tribunal. Você pode ganhar sua liberdade, Isabela. Você pode proteger seu filho. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não apenas de dor. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha uma arma em suas mãos. Não uma arma física, mas o poder da verdade. O que eu tenho? O que fazer? Ela sussurrou. O olhar de James era firme e reconfortante. Deixe-me cuidar de sua investigação. Tudo o que preciso de você é coragem. Não desista. Não importa o que joguem em você. Prometo que não vou deixar. Você enfrenta isso sozinha. Isabela pressionou a mão contra a barriga. Seu bebê chutou como se estivesse ecoando as palavras de James. E, nisso momento, ela sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. A força para lutar. O que ela não percebeu foi que essa luta revelaria segredos mais obscuros do que ela jamais imaginou e colocaria sua vida em perigo ainda maior. Sophia Miller sempre foi calculista. Mas agora suas ambições estavam mais aguçadas do que nunca. Com Mark deitado em uma cama de hospital, fraco e dependente, ela viu sua chance de atacar. Isabela ainda pode carregar seu último nome. Mas Sofia estava determinada a apagá-la completamente e tomar. Mulher frágil, fraca demais para resistir. Mas a dor pode se transformar em poder e a humilhação em determinação. Por enquanto, Sofia se deleitou em sua ilusão de vitória. Ela desfilou pelos corredores do hospital como uma rainha. Convencida, Isabela estava acabada. O que ela não sabia era que James já estava desvendando seus planos e logo o império que ela estava construindo sobre mentiras começaria a ruir. Isabela sempre acreditou que as pessoas veriam a verdade se ela fosse honesta. Mas o mundo ao seu redor parecia determinado a distorcer sua história. Nas semanas seguintes à morte de Mark Attack, os boatos começaram a se espalhar pela comunidade. Vizinhos, colegas e até parentes distantes, todos tinham seus próprios versão dos acontecimentos, e nenhuma delas a favorecia. No supermercado, Isabela sentiu a escada antes mesmo de chegar à fila do caixa. Duas mulheres à sua frente se aproximaram. Suas vozes baixas, mas agudas o suficiente para ela ouvir. É ela, aquela que não consegue nem ficar com o marido. Imagina estar grávida e ainda o perdendo para outra mulher. A outra mulher balançou a cabeça. Algumas esposas simplesmente não se esforçam o suficiente. Os homens dão vagar, a menos que algo esteja faltando em casa. As bochechas de Isabela queimaram. Ela baixou o olhar, agarrou a alça do carrinho com mais força, lutando contra as lágrimas. Até mesmo amigos em quem antes confiava parecia se voltar contra ela. Certa tarde, ela ligou para um ex-colega de trabalho, na esperança de obter conforto. Em vez disso, ela foi atendida com um julgamento velado. Isabela, talvez você devesse refletir sobre o que fez de errado. Homens não agem sem motivo. Você deve tê-lo pressionado demais. As palavras a atordoam como facas. Ela queria gritar. Ele me bateu. Ele me traiu. Ele me deixou sangrando enquanto carregava seu filho. Mas sua voz ficou presa na garganta. Ela estava exausta de explicando, de se defender para pessoas que já tinham decidido que ela era culpada. Mesmo na igreja de seus pais, onde antes se sentia segura, as fofocas eram implacáveis. Um grupo de paroquianos cochichava sobre ela durante a missa. Pobre Mark, murmurou um deles, sobrecarregado com uma esposa que não conhece o seu lugar. E agora ele está doente, brigando por sua vida enquanto ela parece perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Eles não viram as noites sem dormir. As lágrimas silenciosas, o medo constante roendo seu peito. Eles não viram os hematomas que ela cobriu. A humilhação que ela suportou. A solidão que a esvaziou. De volta ao seu apartamento,
Isabela desabou no sofá com as mãos tremendo enquanto ela segurou o celular. As redes sociais foram piores. Fotos de Sofia e Mark apareceram online. Sofia as postou descaradamente. Legendas cheias de amor e devoção. Abaixo choveram comentários. Que casal lindo. Por fim, ele encontrou alguém que o ama de verdade. Aquela pobre esposa deveria seguir em frente. Cada cometa parecia uma adaga. Isabela, suas mãos tremeram tão violentamente que ela quase deixou cair o telefone. Ela o jogou de lado, enterrando o rosto nas mãos, soluçando, torturando seu corpo. Ela estava se afogando não apenas na traição de Mark, mas na crueldade da sociedade. Todos pareciam ansiosos culpá-la, pintá-la como a vilã de uma história em que ela era a vítima. No entanto, no meio dela desespero, uma pequena voz dentro dela sussurrou: "A verdade virá à tona. Espere." Isabela pressionou a mão contra a barriga, sentindo o chute suave do bebê. Aquele pequeno movimento lembrou ela ainda tinha algo pelo qual valia a pena lutar. Mas antes que o mundo pudesse ver a verdade, ela teria que suportar mais um golpe, tão cruel que quase tiraria tudo dela. Aconteceu em uma tarde chuvosa, o tipo de dia em que o próprio céu parecia lamentar. Isabela foi ao hospital novamente, determinada a ver como Mark estava. Apesar da humilhação que havia sofrido, ela pensou se ela continuasse aparecendo, se ela continuasse provando sua lealdade. Talvez alguém, qualquer um, finalmente a reconheceria lugar. Mas assim que saiu do elevador, sentiu a tensão no ar. Sofia já estava lá parada no corredor com um buquê de rosas e um sorriso presunçoso. Bem, se não é o convidado indesejado, Sofia zombou. Isabela apertou a bolsa com mais força, tentando manter a calma. Estou aqui para ver meu marido. Seu marido? A risada de Sofia ecoou agudamente. Acorde, Isabela. Ele não te quer. Ele nunca fez. Você é apenas o erro que ele é fraco demais para apagar. A crueldade das palavras atingiu Isabela como um golpe, mas ela manteve-se firme. Você não pode me apagar. Eu carrego o filho dele. Ela colocou a mão protetoramente sobre a barriga, com a voz trêmula mas firme. Pela primeira vez o sorriso de Sofia vacilou. Um lampejo de inveja cruzando seu rosto. Ela se aproximou, seu tom de voz se transformando em um sibilo. Aquele bebê é a única coisa que te mantém relevante. Sem ela você não é nada. Antes que Isabela pudesse reagir, Sofia empurrou-a. A força foi repentina, aguda e brutal. O corpo de Isabela cambaleou para trás, seus pés escorregando no chão polido do hospital. Ela bateu contra a parede, a dor explodindo através seu abdômen inferior. Seu grito ecoou pelo corredor enquanto ela caía no chão, agarrando a barriga. As enfermeiras correram imediatamente, com os alarmes soando enquanto os gritos de Isabela ecoavam pelo ar. Ajudem-me. Por favor, ajudem meu bebê, ela disse. Soluçou com a voz embargada de terror. O mundo girava ao seu redor enquanto macas e luzes piscantes turvavam sua visão. Sofia, fingindo inocência, deu um passo para trás, sua expressão mascarada por um falso choque. Eu não quis, ela tropeçou. Não foi minha culpa. Ela gritou com a voz aguda e desesperada, mas seus olhos a traíram, frios e impenitentes. Isabela foi levada às pressas para o pronto-socorro, com as mãos agarrando a barriga como se a pura força de vontade pudesse protegê-la. Vida frágil dentro dela. Cada solavanco da maca enviava outra onda de agonia por seu corpo. Lágrimas escorriam seu rosto enquanto ela sussurrava. Por favor, querida, fique comigo. Não me deixe. Os médicos trabalhavam freneticamente. As horas pareciam dias. Isabela entrava e saía de consciência, sua mente repetindo as palavras de Sofia. O empurrão, a dor. Quando ela finalmente abriu os olhos, ela estava em uma sala de recuperação escura, com uma intravenosa no braço e monitores apitando constantemente ao redor dela. Uma enfermeira estava por perto com uma expressão suave. Você está segura, disse ela gentilmente. E seu bebê também. Foi por pouco, mas vocês dois conseguiram. O alívio tomou conta de Isabela em ondas. Ela desabou, soluçando incontrolavelmente, agradecendo a Deus, agradecendo ao destino, agradecendo a qualquer força que tivesse poupado seu filho. Mas junto com o alívio veio a fúria. Sofia tentou tirar tudo dela, sua dignidade, seu casamento e agora sua criança. E naquele momento Isabela fez um voto silencioso. Ela não ficaria mais em silêncio. Ela lutaria, não importava o custo. Quando Isabela abriu os olhos novamente, o cheiro estéril do hospital a cercavam.
O suave bip das máquinas confirmou que ela e o bebê haviam sobrevivido àquela terrível provação. O alívio a invadiu, mas o peso do que havia acontecido pressionava seu peito. Ela se sentia frágil, como vidro rachado em muitos lugares para consertar. Então ela o viu. James estava sentado em silêncio na cadeira ao lado da cama, o paletó dobrado cuidadosamente no colo. Seus olhos cansados, mas gentis, ergueram-se assim enquanto ela se mexia. Você está acordada, disse ele suavemente, levantando-se para se aproximar dela. A garganta de Isabela se apertou. Ela não esperava que alguém ficasse. Mark não tinha vindo. Safia certamente não viria, mas James estava aqui. Eu ouvi o que aconteceu, continuou James com a voz firme, mas tingida de raiva. Disseram-me que você desmaiou. Isabela, ela fez isso? Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela enquanto a memória se repetia. O empurrão de Sofia, o dor lancinante, o terror de perder o bebê. Ela sentiu em silêncio, incapaz de falar sem quebrar. O maxilar de James apertou, sua calma compostura quebrando pela primeira vez. Essa mulher não vai se safar dessa. Eu prometo. Os lábios de Isabela tremeram. Achei que ia perder meu bebê. Eu pensei que tinha acabado. Sua voz se transformou em soluços e ela escondeu o rosto nas mãos. Sem hesitar, James sentou-se na beira da cama, afastando delicadamente as mãos. Olhe para mim, disse ele com firmeza. Ela ergueu os olhos marejados de lágrimas. Para o seu. E pela primeira vez em semanas, ela não viu nenhum julgamento, nenhum desdém, apenas compaixão. Você é mais forte do que imagina, disse James a ela. Sofia quer quebrá-la porque sabe que é verdade. Você não é fraca. Você sobreviveu ao abuso de Mark. Você sobreviveu à humilhação e à culpa. E agora você sobreviveu à tentativa dela de destruir você e seu filho. Isso não é fraqueza, Isabela. É força. As palavras dele afundou nela como um remédio, acalmando uma ferida aberta. Por tanto tempo, Mark, seu pai, lhe disseram que ela não era nada paz pela sociedade. Mas aqui estava alguém lembrando-a de que ela era mais do que a dor que suportava. Você não. Você terá que lutar contra isso sozinho, continuou James. Serei sua voz quando você não puder falar. Estarei na sua frente de você quando tentarem te derrubar. Tudo o que peço é que você se segure firme pelo seu bebê e por você mesma. As lágrimas de Isabela fluíram livremente, mas desta vez não eram apenas de desespero. Eram lágrimas de libertação, de esperança, voltando à vida. Ela colocou a mão na barriga, sentindo o movimento suave do filho. Não sei como para te agradecer. Ela sussurrou. Você não precisa, disse James, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador. Só me prometa uma coisa. Não desista. Não agora. Nunca. Naquele quarto silencioso de hospital, Isabela sentiu as coisas mudarem dentro dela. Ela não era mais apenas uma vítima. Não era apenas a esposa espancada. Antes que melhore, Safia não vai cair sem tentar te arrastar pela lama. Isabela respirou fundo, trêmula. Sua mão descansando protetoramente em sua barriga. Deixa tentar, ela sussurrou. Para minha filha, eu vou enfrentar tudo o que ela lançar em mim. James deu um pequeno sorriso orgulhoso. Isso é o espírito. E estarei ao seu lado quando a tempestade chegar. Nenhum deles percebeu o quão rápida aquela tempestade passou vindo ou quão perigosa a retaliação de Sofia se tornaria. Sophia Miller não era o tipo de mulher para recuar silenciosamente. Quando James começou a investigar suas finanças e as câmeras do hospital, a colocaram perto com o colapso de Isabela, ela sabia que as paredes estavam se fechando. Mas em vez de entrar em pânico, Sofia fez o que fazia de melhor. Ela partiu para o ataque. Seu primeiro movimento foi sutil. Ela contratou um publicitário, o tipo que se especializou em controlar narrativas. Logo, fotos brilhantes de Mark apareceram nas redes sociais, acompanhados de legendas cuidadosamente elaboradas. De pé firme pelo homem que é o amor, rezando por sua recuperação juntos para sempre. As imagens viralizaram. Para o no mundo exterior, Sofia era a parceira devotada, a bela mulher que sacrificava tudo pelo seu amante ferido. Isabela. Ela foi retratada como a esposa amarga e abandonada, agarrada a um casamento já morto. Mas Sofia não parou com as aparências. Ela pagou blogueiros de fofocas para publicar artigos alegando que Isabela era instável há anos. Correram rumores de que Isabela tinha mudanças de humor violentas, que ela tinha sido mentalmente abusiva em relação a Mark, que sua gravidez era,
Apenas uma tentativa desesperada de prendê-lo. Nada disso era verdade. Mas em um mundo que prosperava em escândalos, a verdade importava. Menos do que a história que as pessoas queriam acreditar. Em poucos dias Isabela sentiu a picada. No supermercado, estranhos sussurravam enquanto ela passava. Online. Comentários empilhados sob manchetes fabricadas. Esposa do inferno. Os segredos obscuros de Isabella Turner. Ela tentou ignore. Mas as palavras cortam fundo. Pobre Mark. Não é de se admirar que ele a tenha deixado. Sofia é uma santa por salvá-lo. Seu telefone vibrou com mensagens de conhecidos de quem ela não tinha notícias há anos. Alguns fingiam estar preocupados, outros exigiam respostas. Uma mensagem de um antigo colega de trabalho dizia sem rodeios: "É verdade que você atacou ele primeiro? Foi por isso que ele trapaceou?" Isabela largou o telefone, com o peito arfando de raiva e desespero. Ela queria gritar para o mundo e implorar para que vissem a verdade, mas todas as tentativas pareciam inúteis. As mentiras de Sofia eram mais alto, mais brilhante, mais fácil de acreditar. No hospital, a humilhação piorou. Enfermeiras que antes sorriam para Isabela agora a olhava com pena ou desconfiança. Um deles até sussurrou: "O pobre Mark ficou com ela." O veneno de Sofia havia se espalhado por toda parte. De volta ao seu apartamento, Isabela desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. "Como posso lutar contra isso?" Ela soluçou. "Ela está me destruindo." James chegou. Mais tarde naquela noite, encontrando-a tremendo de frustração, ele ouviu em silêncio. E então colocou uma mão reconfortante no ombro dela. Sofia é inteligente, mas é imprudente. Mentiras se espalham rápido, sim, mas também desmoronam rápido quando a verdade é revelada. Confie em mim, Isabela, estamos reunindo provas. Todo boato que ela espalhar sairá pela culatra quando expô-la. Isabela enxugou as lágrimas, mas seu coração permaneceu pesado. Ela pensou em seu bebê do futuro em jogo. Será que ela conseguiria suportar essa tempestade o suficiente para descobrir a verdade? Sofia, enquanto isso, serviu-se de uma taça de champanhe, percorrendo os comentários elogiando-a. Em sua mente, a vitória era inevitável, mas o que ela não sabia era que seu próximo passo cruzaria uma linha longe demais. Uma que virara maré contra ela para sempre. O apartamento estava silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio de parede. Isabela sentou-se na beira da cama, com o rosto pálido, as mãos apoiadas na barriga inchada. O peso do mundo pressionava seus ombros. Cada manchete, cada comentário cruel, cada sussurro nóruas lhe disseram que ela estava acabada. Ela pensou em desaparecer, fazer uma pequena mala, deixar Nova York, começar em alguma cidadezinha onde ninguém sabia o nome dela. Ela imaginou segurar o bebê nos braços, longe de Mark e Sofia, e o julgamento sem fim. Seria mais fácil se esconder, mais fácil se render, mas o outro lado dela, coração, gritou mais alto. Se ela saísse sem lutar, Sofia venceria. Sua criança cresceria em um mundo onde mentiras eram aceitas como verdade. E Mark, seu marido abusivo, nunca enfrentaria as consequências do que ele tinha feito. O pensamento fez seu estômago revirar de raiva. Ela se levantou e caminhou lentamente até o espelho. A mulher que a encarava parecia frágil. Sim, mas havia algo mais em seu reflexo também. Força. Sempre esteve lá, enterrada sob o medo. Ela tocou a bochecha machucada e colocou as duas mãos sobre a barriga. "Não posso desistir", ela sussurrou. "Não por mim, por você." O bebê chutou suavemente, como se estivesse respondendo a um voto. Naquela noite, James apareceu novamente, trazendo-lhe comida e atualizações sobre o caso. Ele a encontrou sentada mais ereta, com os olhos mais claros do que antes. "Você parece diferente", disse ele. "Tomei uma decisão", disse Isabela. "Não vou fugir. Não vou me esconder. Sofia quer me destruir. E Mark acha que é meu dono. Mas eles estão errados. Eu lutarei por mim, querida. Vou lutar com tudo o que me resta." Os lábios de James se curvaram em um pequeno sorriso. "Essa é a Isabela que eu lembre-se. Aquela que nunca desistiu. Não importa o quão difícil as coisas ficassem. Ainda assim, o medo persistia em seu peito. Mas e se eu falhei? E se ninguém acreditar em mim?" James se inclinou para a frente com a voz firme. "Então faremos com que acreditem. Usaremos a verdade, as evidências e a lei. Mas a arma mais importante que você teme é a sua coragem." Sofia prospera com o seu silêncio. Quebre-o e ela perde a coragem. Poder. Isabela assentiu, com lágrimas nos olhos, mas desta vez, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de determinação.
Ela percebeu que cada humilhação, cada cicatriz, cada insônia à noite a estava forjando em algo mais forte. Mais tarde, sozinha no silêncio de seu quarto, Isabela escreveu uma carta para seu filho ainda não nascido. Sua caneta se movia lentamente, mas suas palavras eram firmes. Eu prometo a você. Não importa o quão escuro ou o mundo fica, eu nunca vou parar de lutar por você. Você é minha razão, minha esperança, meu futuro. E juntos nós vamos crescer. Ela dobrou a carta e colocou-a na mesa de cabeceira. Seu voto selado. Pela primeira vez em meses, ela se deitou com um senso de propósito em vez de medo. Porque Isabella Turner escolheu seu caminho. E não era rendição, era guerra. Na manhã seguinte, Isabella estava diante do espelho com uma determinação que não sentia há anos. A mulher olhando para ela não parecia mais uma vítima. Seus hematomas haviam desaparecido. E seus olhos, embora ainda sombreados por dor, carregavam um fogo que não podia ser extinto. Ela percebeu que não poderia entrar na batalha parecendo o homem quebrado azul. A esposa Sofia queria que o mundo visse. Ela precisava se levantar forte, composta e inabalável. James também notou a mudança. Quando ele chegou para discutir os próximos passos legais, Isabella o cumprimentou-lhe na porta com o cabelo penteado, a postura ereta e uma voz calma e confiante. Estou pronta, ela disse simplesmente, mas ela não parou nas palavras. Isabella marcou uma consulta em um pequeno salão na esquina da rua. A cabeleireira aparou as pontas duplas e modelou o cabelo dela em um corte elegante e corte profissional. Seu rosto, livre de maquiagem pesada usada para esconder hematomas, estava fresco e radiante. Ela usava um corte modesto, mas elegante vestido de maternidade, que realçava sua força em vez de sua fragilidade. Pela primeira vez em meses, ela olhou no espelho e não viu derrota. Ela viu resiliência. Sua transformação não foi apenas no lá fora. Isabella também começou a se preparar mentalmente. James passou horas acompanhando-a pelo processo legal, explicando o que esperar. Sofia tentará manchar seu nome. Mark tentará negar tudo. Mas você precisa manter a calma. Você deve responder com a verdade, não com emoção. A princípio, Isabella duvidou que pudesse controlar suas emoções diante de tal crueldade. Mas a cada sessão de prática ela se tornava mais firme. Ensaiava suas declarações com um tom firme, mas gracioso. Cada palavra era um lembrete de que ela não estava lutando apenas por si mesma. Ela estava lutando pelo futuro do seu filho. Fortalecer sua determinação, Isabella retornou às suas raízes. Ela visitou seus pais, que há muito tempo estavam preocupados. Silêncio. Sua mãe chorou enquanto Isabella falava abertamente sobre o abuso, a humilhação, as mentiras. Eu fiquei em silêncio porque eu não queria te envergonhar, confessou Isabella, mas o silêncio quase me custou tudo. O pai dela, normalmente reservado, colocou a mão firme em seu ombro. Você é nossa filha. Você não traz vergonha. Você traz coragem. E você não luta mais sozinha. As palavras deles a encheram com a última gota de força que ela precisava. Ela não estava sozinha, não mais. Quando Isabella saiu da casa dos pais naquela noite, sentiu-se mais alta, mais forte. As luzes da cidade não parecia mais zombeteiro. Pareciam faíscas refletindo o fogo em seu peito. Sofia tentara retratá-la como uma mulher fraca, esposa descartada. Mas a mulher que se preparava para entrar no tribunal não era mais fraca e não era mais descartada. Ela era Isabella Turner, mãe, sobrevivente, lutadora. E embora o caminho à frente fosse ser brutal, ela estava pronta para enfrentá-lo com cada grama de força dentro dela. Porque agora o mundo não seria mais veriam as mentiras de Safia. Eles veriam a verdade de... O tribunal agora ouvirá o depoimento de uma nova testemunha. Murmúrios se espalharam pela sala. Nenhum dos lados esperava por isso. O coração de Isabella disparou quando um homem alto e de ombros largos foi escoltado por 2 policiais. Suas mãos estavam algemadas, seu rosto envelhecido, olhos frios. James se aproximou e sussurrou. É ele o homem que atacou Mark. Suspiros encheram a sala do tribunal quando o homem foi empossado. Ele falou com uma voz rouca, cada palavra deliberado. Meu nome é Victor Hayes e sim, fui eu quem bateu em Mark Turner com um martelo. O caos se instalou. Os repórteres rabiscavam furiosamente. O juiz bateu o martelo para impor ordem e Mark empalideceu agarrando o braço de Sofia. Victor continuou calmamente. Eu não fiz isso por causa do próprio Mark. Fiz porque fui pago. A sala caiu em silêncio. Todos os ouvidos atentos para ouvir as próximas palavras. Pago por quem? Perguntou o promotor.
Os olhos de Victor se moveram, pousando diretamente em Sofia. Por ela? Sophia Miller. Suspiros encheram a sala novamente. Sofia se levantou de um salto com a voz aguda e em pânico. É mentira. Ele está tentando para me incriminar. Mas Victor não se abalou. Ela me prometeu dinheiro se eu o assustasse. Se eu o fiz sofrer, mas não morrer. Ela disse que Mark devia dinheiro às pessoas e que queria lhe dar uma lição. Ela me deu metadê na frente e disse que eu pegaria o resto depois que terminasse. Mas quando a polícia se aproximou, ela desapareceu. Nunca me pagou o resto. O tribunal explodiu em sussurros. A imagem cuidadosamente elaborada de Sofia começou a rachar sob o peso da voz de Victor. Testemunho. James aproveitou o momento. Meritíssimo, temos provas que corroboram. Saques bancários da conta de Mark no mesmo dia em que Victor alega ter recebido o pagamento. O dinheiro foi canalizado por meio de uma conta de fachada conta, vinculada diretamente a Sophia Miller. O promotor apresentou os documentos e o juiz os estudou atentamente. O advogado de Sofia gaguejou, lutando para montar uma defesa. As máscaras de Sofia escorregou. Ela se virou para Mark, com os olhos arregalados de desespero. Não acredite nele, Mark, ele está mentindo. Sabe, eu nunca. Mas o rosto de Mark estava pálido, seus lábios tremendo. Pela primeira vez a dúvida nublou seus olhos. Victor se inclinou para a frente com a voz firme. Não me importa se você acredita em mim ou não. Não há mais nada a perder, mas eu sei a verdade. E a verdade é que ela me usou para fazer o trabalho sujo dela, assim como ela tem feito usando todos vocês. Isabela ficou paralisada, com o coração batendo forte. O momento parecia surreal. Durante meses ela foi retratada como a vilã, a esposa fraca, o problema. Mas aqui era a prova de que Sofia não era apenas uma manipuladora. Ela era perigosa, implacável e criminosa. Sofia desabou na cadeira, as lágrimas borrando sua maquiagem perfeita. Mas pela primeira vez o tribunal não se comoveu com sua performance. Eles viram a máscara cair. O martelo do juiz bateu novamente. Ordem. Este depoimento muda o escopo destes procedimentos. Voltaremos a nos reunir para uma investigação mais aprofundada. Isabela expirou trêmula, segurando a mão de James. A verdade finalmente havia se sobreposto às mentiras, mas a guerra estava longe de terminar. O tribunal fervilhava na manhã seguinte. Repórteres se aglomeravam do lado de fora. Câmeras disparando, vozes gritando perguntas. Lá dentro, a tensão tomava conta de todos, como um laço. Após o depoimento de Victor, todos os olhos se voltaram para Mark Turner. Ele defenderia Sofia ou a verdade finalmente viria à tona? Mark sentou-se curvado à mesa do réu. Sua postura outrora confiante substituídos por ombros caídos. Seu rosto estava pálido, com gotas de suor brilhando em sua testa. Ele parecia menos com o orgulhoso empresário que ele outrora alegou ser, e mais como um homem encurralado por suas próprias mentiras. O juiz o chamou para depor. Lentamente, Mark se levantou, seus passos pesados enquanto avançava. Ele se sentou, ajustou o microfone e evitou os olhos de Isabela. O promotor começou. Sr. Turner, o senhor ouviu o testemunho de Victor Hayes e visto os registros financeiros apresentados. Você nega que é infiel à sua esposa? Mark hesitou entreabrindo os lábios, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio era ensurdecedor. Finalmente, com a voz trêmula, ele murmurou. Não, eu não nego. Suspiros ondulou pelo tribunal. Isabela fechou os olhos, sua mão apertando a borda do banco. Embora ela sábia da verdade o tempo todo, ouvi-lo admitir em voz alta a cortou como uma faca. E a promotora continuou. E você negar que você deu a Sophia Miller acesso às suas contas financeiras? O maxilar de Mark se apertou. Sua voz falhou quando ele respondeu. Não, eu dei tudo a ela. Eu pensei que ela me amava. Risos e sussurros se espalharam pela multidão. O poderoso Mark Turner, antes visto como intocável, agora parecia patético. Um tolo desfeito pela ganância e pela luxúria. As perguntas do promotor tornaram-se mais incisivas. Sr. Turner, é verdade que a empresa está falida? Que você está se afogando em dívidas? Mark abaixou a cabeça. Sim, é verdade. Perdi tudo. Rumo investimentos, gastos irresponsáveis. Eu não conseguia parar. E quando eu pensava que não tinha mais nada, Safia estava lá me dizendo eu poderia reconstruir. Eu acreditei nela. O advogado de Sofia tentou se opor, mas o dano já estava feito. O tribunal já tinha ouvido. Infidelidade, ruína financeira, devoção cega a uma amante manipuladora. James aproveitou o momento.
Levantou-se com a voz firme, mas poderosa. Meritíssimo, este depoimento comprova o que temos dito desde o início. Isabella Turner não é a vilã aqui. Ela é uma vítima. Dos abusos do marido, da traição dele e dos planos de Sophia Miller. O mundo foi alimentado com mentiras. Mas hoje a verdade fala por si. Mark finalmente olhou para Isabella. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora carregava algo mais. Arrependimento. Seus lábios se abriram como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Isabella encontrou seu olhar apenas brevemente, antes de se virar. Para ela, a confissão dele não trouxe conforto, apenas a fria satisfação da justiça começando para se desenrolar. O juiz bateu o martelo. Este tribunal se reunirá amanhã para determinar as consequências deste testemunho. Enquanto Mark era levado, sussurros o seguiam. Trapaceiro, fraude arruinado. Sua queda havia começado. E não havia mais caminho para ele recuperar a vida que havia destruído. Isabella ficou de pé ao lado de James, com a mão apoiada na barriga. Pela primeira vez com o tempo, ela sentiu que a maré realmente havia virado. E a punição de Mark estava apenas começando. Quando o tribunal retomou-o no dia seguinte, o ar estava carregado de expectativa. Todos sabiam que os holofotes haviam mudado. A queda de Mark já havia começado. Mas agora era a vez de Sophia Miller enfrentar o fogo. Sophia entrou no tribunal vestida de preto, com a maquiagem pesada para esconder as noites sem dormir. Ela tentou projetar calma, mas suas mãos trêmulas atraíam. A amante glamourosa que outrora desfilava orgulhosamente pelo hospital. Os corredores agora pareciam encurralados. Uma rainha despojada de sua coroa. O promotor não perdeu tempo. Senhorita Miller, várias testemunhas o colocaram na cena do ataque do Sr. Turner. Registros financeiros o ligam a suspeitos retiradas. E ontem Victor Hayes testemunhou sob juramento que você o pagou para agredir Mark Turner. Você nega isso? A voz de Sophia tremeu. Sim, eu nego. Ele está mentindo. Estão todos mentindo. James se levantou com um tom de voz cortante. Então explique isso. Ele ergueu um conjunto de documentos, transferências bancárias do Mark, para uma conta anônima da Shell, que eventualmente levou a Sophia. O momento coincidiu com o depoimento de Victor perfeitamente. Os olhos do juiz se estreitaram. Senhorita Miller, a senhora tem alguma explicação? O rosto de Sophia ficou vermelho. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ela lançou um olhar desesperado para Mark, como se implorasse para que ele a salvasse. Mas Mark, já desonrado, olhou diretamente à frente, recusando-se a encará-la. O promotor continuou. E não vamos esquecer as imagens do hospital. Você estava visto confrontando Isabella Turner momentos antes de ela desmaiar, quase perdendo o filho. Você poderia explicar que, senhorita Miller, a máscara da Sophia rachou. Ela está mentindo. Ela me provocou. Mas sua voz foi abafada pelos suspiros vindos do tribunal. Todos já tinham visto o suficiente. A amante pródiga não era nada mais do que uma fraude manipuladora. O juiz bateu o martelo. Ordem, senhorita Miller. Dado o testemunho, as provas e as suas repetidas contradições, este tribunal tem motivos suficientes para o acusar de conspiração, agressão e fraude financeira. As palavras atingiram Sophia como um trovão. Seus joelhos cederam e ela desabou na cadeira. Repórteres rabiscavam furiosamente, já elaborando manchetes de amanhã. Amante exposta. Sophia Miller, da Glamour à prisão. Como policiais se aproximaram para escoltá-la para fora, a compostura de Sophia se despedaçou completamente. Ela se lançou em direção a Mark, sua voz estridente. Você me prometeu tudo. Disse que construiríamos uma vida juntos. Não deixe que façam isso comigo. Mark puxou seu braço para longe, seu rosto contorcido de desgosto. Você me usou como usou todo mundo. Estamos acabados. A rejeição cortou mais profundo do que as acusações. Sophia gritou, arranhando o ar como se pudesse segurar a fantasia que deslizava para longe. Mas ninguém estendeu a mão para ela. Nem Mark, nem seus pais, nem um único amigo. Ela estava completamente sozinha. Enquanto ela foi arrastada para fora do tribunal, seus gritos ecoaram pelo corredor. A mulher que um dia acreditou que poderia roubar a vida de Isabella, agora estava despojada de sua liberdade, sua riqueza e suas ilusões. Isabella observou em silêncio, com o coração disparado. Ela não sorriu, não se gabou, simplesmente colocou uma máscara protetora à mão sobre a barriga. Digna. Do lado de fora do tribunal, apoiadores se reuniram, alguns segurando cartazes. Justiça para Isabella.
Protejam a mães. Estranhos estenderam a mão para tocar em sua mão, agradecendo-lhe pela coragem. Pela primeira vez ela não foi sussurrada envergonhada. Ela foi celebrada. Seus pais esperavam nos degraus. Os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas enquanto ela abraçou-a com força. Você conseguiu, querida. Você conseguiu. Seu pai, normalmente estoico, beijou-a na testa. Nunca estive tão orgulhosa de você. Isabela chorou em seus braços, mas eram lágrimas de libertação, de triunfo. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Isabela sentou-se perto da janela, embalando sua barriga enquanto as luzes da cidade brilhavam abaixo. Ela sussurrou para o filho que ainda não havia nascido. Estamos livres agora. O mundo sabe a verdade e em breve começaremos de novo. Juntos. Seu reflexo no vidro não parecia mais uma vítima. Parecia uma mulher renascida, pronta para construir uma nova vida. Mas o destino tinha mais uma surpresa à sua espera. Alguém que lhe ofereceria não apenas segurança, mas amor que ela nunca havia conhecido antes. Semanas se passaram após o julgamento, e Isabela lentamente começou a reconstruir sua vida. Embora ela estivesse livre de Mark e Sofia, o peso de tudo o que havia suportado ainda persistia. Ela se concentrou em se preparar para a chegada do bebê, indo a consultas médicas e encontrando força nas pequenas vitórias. Dormindo em paz pela primeira vez em anos, sorrindo sem culpa e caminhando pela cidade sem medo de sussurros. Numa tarde fresca de outono, Isabela compareceu a uma festa de gala beneficente realizada no Metropolitan Hotel. James encorajou-a a ir, insistindo que seria bom para ela conhecer pessoas, dar um passo de volta ao mundo, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. No início ela estava hesitante, mas algo dentro dela disse era a hora dela. O salão de baile brilhava com lustres, o som de violinos flutuando no ar. Isabela usava um vestido simples, porém elegante. Sua gravidez era visível, mas abraçada. Ela entrou com graça silenciosa, atraindo olhares de admiração de estranhos que não conheciam seu passado. Apenas a força que ela irradiava agora. Enquanto ela estava perto da mesa de refrescos, uma voz falou ao lado dela. Você parecia alguém que não queria estar ali. Ela se virou e viu um homem que nunca tinha visto antes. Alto, ombros largos, com cabelos prateados nas têmporas e olhos azuis gentis. Ele usava um terno sob medida com um corte sem esforço confiança. Apesar de sua presença, seu sorriso era caloroso, não arrogante. Suponho que você tem razão, admitiu Isabela suavemente. Não estou mais acostumada a lugares como este. Ele estendeu a mão. Ethan Williams. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ela já tinha ouvido esse nome antes. Ele era um dos magnatas imobiliários mais influentes de Nova York. Um bilionário conhecido não apenas por sua riqueza, mas também por sua filantropia. Mesmo assim, ele falou com ela como se ela fosse a única pessoa na sala. Isabella Turner, disse ela apertando a mão dele. A conversa fluiu naturalmente. Ethan não perguntou sobre fofocas ou manchetes. Em vez disso, ele perguntou sobre seus sonhos, suas paixões, seu trabalho como enfermeira antes casamento. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a viu não como um escândalo, não como uma vítima, mas como uma mulher com valor e propósito. Em certo momento, Ethan olhou para a barriga e sorriu gentilmente. Você vai ser uma mãe incrível. Já estou vendo. As palavras quase levou Isabela às lágrimas. Ela tinha ouvido tantas coisas cruéis que se sentia fraca, inadequada, um fardo. Mas aqui estava um homem falando com sinceridade e respeito. No final da noite, Ethan ofereceu-lhe seu cartão. Se você alguma vez precisa de alguma coisa, uma conexão, apoio, mesmo que seja só um amigo, me liga. Você merece um novo começo, Isabela. Ela colocou o cartão na bolsa com o coração estranhamente leve. Ao sair do baile, ela sussurrou para o bebê. Talvez, só talvez, o destino esteja nos dando outra chance. Isabela não sabia então que Ethan Williams se tornaria mais do que um amigo. Ele se tornaria o homem que a ajudou a reescrever sua vida, oferecendo-lhe não apenas segurança, mas um amor mais forte do que qualquer coisa que ela já conheceu. 2 anos depois, a vida que Isabela viveu estava irreconhecível em comparação com o pesadelo que ela suportou uma vez. Ela estava no jardim de uma propriedade extensa, apenas fora da cidade de Nova York, a luz do sol atravessando as árvores, seu véu de noiva esvoaçando na brisa. Ao lado dele estava Ethan Williams, o homem que havia restaurado sua fé e seu amor. A cerimônia foi pequena e íntima,
com a presença de amigos próximos e familiares. James estava orgulhosamente ao lado dela, entregando-a como se fosse sua própria irmã. Os pais de Isabela choraram de alegria ao ver a filha radiante e livre, finalmente. O filho adolescente de Ethan, antes cauteloso de Isabela, agora sorria calorosamente segurando a mão da menina que Isabela dera à luz 1 ano antes. Uma filha com os penetrantes olhos azuis de Ethan enquanto pronunciava seus votos. A voz de Isabela era firme, cheia de convicção. Eu antigamente pensava que minha história era só dor. Mas hoje estou aqui sabendo que a dor não me define. O amor sim, a esperança sim, a família sim faz. E com você, Ethan, eu encontrei todos os 3. Quando eles se beijaram, aplausos ecoou pelo jardim. O filho de Isabela, o menino que ela tanto lutou para proteger do mundo de Mark, correu e abraçou os dois com força. Pela primeira vez a família de Isabela se sentiu inteira, completa. Ela não estava apenas sobrevivendo mais, ela estava prosperando. A vida com Ethan era diferente em todos os sentidos. Ele a estimava, respeitava e valorizava sua voz. Juntos eles criaram sua família misturada, enchendo sua casa com risos e calor. Isabela retornou para a enfermagem em meio período. Sua paixão por ajudar os outros reacendeu ao mesmo tempo em que abraçava a alegria de ser mãe de 2 filhos e uma madrasta de um menino que agora a chamava de mãe. Mas nem a história de todos terminou em alegria. A vida de Mark Turner entrou em colapso. Condenado por fraude e implicado nos crimes de Sofia, ele cumpriu pena em prisão. Quando foi libertado, sua saúde já estava deteriorada. Anos de bebida, estresse e arrependimento o deixaram frágil e doente. Sozinho em um apartamento barato, ele olhou para fotos da vida que ele um dia tinha, a esposa que o amava, o filho que ele mal conhecia, o respeito que ele havia desperdiçado. Sofia, outrora sua glamourosa amante, o havia abandonado há muito tempo. Quando o dinheiro dele acabou, o afeto dela também acabou. Ela desapareceu sem deixar vestígios, deixando Mark se afogar na solidão. Numa noite chuvosa, Mark avistou uma capa de revista na vitrine de uma loja. Mostrou Isabela e Ethan sorrindo com os filhos em uma festa beneficente. A manchete dizia: "Da tragédia ao triunfo, a jornada inspiradora de Isabella Williams." As mãos de Mark tremiam enquanto ele segurava a revista. Seus olhos turvaram-se de lágrimas enquanto ele sussurrava: "Eu tinha tudo e destruí." O arrependimento o consumia. Mas era tarde demais. O mundo tinha seguido em frente e Isabela também. De volta à propriedade Williams, Isabela colocou suas crianças na cama, deu um beijo de boa noite em Ethan e saiu para a varanda. As estrelas brilhavam lá em cima enquanto ela sussurrava: "Conseguimos." Sua história começou com dor, mas terminou com esperança, amor e justiça. E esse foi o fim que ela e todas as mulheres como ela mereciam.